O Cruzeiro anuncia nesta segunda-feira a compra em definitivo de Orejuela, mas isso não indica que ele fica para o próximo ano. A tendência é que o lateral direito colombiano jogue no Palmeiras ou no Flamengo. E no vídeo de hoje do canal do Nicola te explico todos os detalhes dessa operação, além de falar sobre o futuro do volante Henrique, do zagueiro Dedé e do atacante Fred. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. E antes de começar a passar as informações que eu prometi sobre o desmanche no Cruzeiro, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter super bem informado sobre as coisas do futebol. Pouco antes de gravar esse vídeo, apareceu uma notificação do OneFootball dando conta da seleção da década formada no Campeonato Brasileiro. Ou seja, foi feita uma eleição dos 11 melhores jogadores da última década que estiveram no Campeonato Brasileiro. Achei a notícia das mais curiosas, por isso queria dividir com vocês e queria deixar também a sugestão para que você baixe o OneFootball no celular. Ele serve para qualquer celular e é completamente gratuito. Bom, para começar o vídeo, quero te atualizar sobre a situação financeira do Cruzeiro, que é catastrófica. Cheguei a gravar um vídeo antes de o Cruzeiro ser rebaixado, dando conta de que haveria o risco de o Cruzeiro falir caso isso acontecesse. E mais recentemente o Pedro Lourenço, que é o novo vice-presidente de futebol do clube, deu uma entrevista dizendo algo parecido. Ele trouxe alguns números alarmantes, assustadores sobre a realidade do clube. A dívida do Cruzeiro hoje é de 700 milhões de reais. Já a dívida em processos na FIFA é de 52 milhões de reais, sendo que em janeiro o Cruzeiro terá a obrigação de quitar 16 milhões de reais. A folha salarial do Cruzeiro é de 15 milhões de reais por mês. São 4 meses de salários atrasados, ou seja, 60 milhões em atraso com os jogadores e membros da comissão técnica. E para completar, a antiga diretoria do Cruzeiro antecipou em até 3 anos cotas de televisão a que o clube teria direito. Ou seja, as perspectivas para 2020 são as piores possíveis. Contratações serão poucas e pontuais. E há uma necessidade grande de promover um desmanche, de promover uma limpa desses atletas mais caros, os famosos medalhões. Desses 4 que eu vou citar no vídeo de hoje, 3 vivem essa realidade. O Dedé, o Henrique e o Fred. O Orejuela é uma exceção e é visto como uma oportunidade de mercado. Mais pra frente eu vou explicar para vocês sobre a situação do lateral direito colombiano. Quero começar falando sobre o Henrique, que foi o capitão do Cruzeiro em 2019, cara super identificado com o torcedor, com uma história extremamente vitoriosa no clube. Foram 6 títulos do Campeonato Mineiro, 2 títulos do Campeonato Brasileiro, mais 2 Copas do Brasil, e ele é o 8º jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, com 516 partidas. Apesar de tudo isso, o Cruzeiro procura clubes interessados no volante de 34 anos de idade. Tudo por causa de seu salário, 600 mil reais por mês. E ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2020. Qual seria o melhor dos mundos para o Cruzeiro? Que o Henrique topasse a prorrogação do seu contrato e jogasse em 2020 por um outro clube por empréstimo. Dessa maneira, o Cruzeiro manteria o Henrique vinculado ao clube em 2021, de volta à primeira divisão. Com uma capacidade financeira um pouco melhor, o Cruzeiro poderia repatriar um cara super identificado. Mas, se não existirem propostas, o Cruzeiro vai ter de tentar algum acordo com o volante. Até esse momento, o único clube que pareceu um pouco mais disposto a contratar o Henrique foi o Fluminense. Só que o Flu vive realidade financeira tão complicada quanto o Cruzeiro. A estimativa é de que em 2020 a folha salarial do Cruzeiro tenha como teto 150 mil reais por mês. Ou seja, ninguém vai poder ganhar mais do que isso. E o Henrique ganha 4 vezes esse valor. Já no Fluminense, o teto salarial é de 200 mil reais. Dessa maneira, o Henrique teria de abrir mão de 2/3 do salário para se mudar para o tricolor das Laranjeiras. Sendo assim, é bem difícil imaginar que o Fluminense tenha a capacidade financeira de contratá-lo, apesar da vontade do presidente Mário Bittencourt e do diretor de futebol, o Paulo Angione. A tendência é de que o Cruzeiro aguarde por mais alguns dias, talvez semanas, por outros interessados capazes de assumir os 100% dos salários do Henrique. Quero falar agora sobre o Dedé, que vive uma situação ainda mais delicada do que a do Henrique. Tudo porque ele tem contrato até dezembro de 2021 e ganha mais do que o capitão cruzeirense. O Dedé ganha 690 mil reais por mês de salário e é ao lado dos gremistas Jeromel e Kahneman e do corintiano Gil, o zagueiro mais bem pago do futebol brasileiro.
Só que ao contrário dos outros três, o Dedé tem um problema crônico no joelho, que faz com que clubes interessados sempre olhem com ele com alguma ressalva. O Flamengo, que chegou a oferecer 30 milhões de reais pelo Dedé no começo de 2019, já desistiu da contratação do cruzeirense depois de fechar com o Gustavo Henrique. Gustavo tinha contrato com o Santos até 31 de janeiro de 2020, mas assinou um pré-contrato com o rubro-negro. Sem o Flamengo na parada, hoje o clube mais interessado é o Vasco da Gama, onde está o técnico Abel Braga. Era o Abel quem comandava o Flamengo quando houve a negociação no começo do ano de 2019. O Abel, que chegou a trabalhar com o Dedé no Campeonato Brasileiro de 2019, no ano do rebaixamento do time, voltou a indicá-lo agora como reforço do Vasco. Vasco, onde o Dedé tem enorme identificação, foi eleito um dos melhores zagueiros do mundo no ano de 2011. Foi inclusive do Vasco que ele se mandou para o Cruzeiro em uma negociação de 14 milhões de reais. Mas o grande problema novamente é a questão financeira. O Vasco vive com salários atrasados, com penhoras judiciais, com a perspectiva de uma melhora somente a médio e longo prazo e não tem a menor condição de assumir esses 690 mil reais mensais que ganha o Dedé. Imaginar que o Cruzeiro possa ajudar pagando metade dos salários é algo completamente descartado, então eu vou ficar muito surpreso se o Dedé rescindir com o Cruzeiro para voltar para o Vasco da Gama com as atuais cifras. Se o Dedé ainda topasse diminuir seu salário pela metade, talvez a partir daí, diante de um grande esforço, poderia até pintar algum acordo, mas é difícil imaginar que o Dedé vá abrir mão de um contrato que só termina em dezembro de 2021 para ganhar metade dos vencimentos no Vasco da Gama. Quero falar agora sobre a situação do Fred, 36 anos de idade. A temporada foi ruim, principalmente na reta final, mas os números dele em 2019 nem foram tão horrorosos assim. Ele marcou 21 gols em 54 jogos, foi muito beneficiado por vários gols marcados no primeiro semestre, especialmente no Campeonato Mineiro. Pois bem, Fred tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2020, ou seja, mais uma temporada de vínculo. E esse certamente não pode ficar no Cruzeiro por causa de seus vencimentos, salário na casa de 1.200.000 reais mensais. Cheguei a gravar um vídeo aqui no canal do Nicola, vou deixar o link para você, em que eu conto sobre os jogadores mais bem pagos do país. E o Fred ocupava um lugar no top 5. Apesar do currículo extremamente vencedor, já foi inclusive jogador da seleção brasileira, hoje o Fred não tem mais do que um clube interessado de forma oficial. O Fluminense, que fez uma sondagem com seu staff e também com o Cruzeiro. Mas aí a gente volta ao problema da questão financeira, da capacidade do clube, no caso o Flu. O Fluminense não tem a menor condição de bancar 1.200.000 reais por mês. Embora o Fred já tenha dito, tempos atrás, de que tem a vontade de encerrar a carreira no Fluminense, ainda que tenha de jogar de graça para disputar um campeonato carioca. O Fred ainda parece meio longe da aposentadoria, apesar dos 36 anos de idade. O que pode ajudar e muito ao seu retorno ao Flu é sua amizade muito grande com o presidente do clube, o Mário Bittencourt. Eles se conheceram quando o Mário era o advogado do Fluminense e cuidava, em alguns momentos, das questões esportivas ligadas ao Fred. Depois o Mário Bittencourt se torna o diretor de futebol do Fluminense e foi o Mário responsável pela renovação do contrato do Fred no próprio Fluminense. A partir daí eles criaram um laço de amizade e o Mário Bittencourt nunca escondeu a vontade de transformar o Fred na principal contratação do Flu para 2020. Tem só mais um detalhe importante em relação à possibilidade da saída do Fred do Cruzeiro. Quando ele trocou o Atlético Mineiro pelo Cruzeiro, em 2018, ficou para trás uma multa de 10 milhões de reais. É que ele jogava no Galo e havia assinado um contrato com o Atlético, dando conta de que se mudasse para o Cruzeiro, para o grande rival, teria de arcar com uma multa de 10 milhões de reais. Na oportunidade, o Cruzeiro garantiu ao Fred que recorreria em relação a essa cláusula na justiça, mas que se tudo desse errado, o Cruzeiro assumiria essa dívida dos 10 milhões de reais. O Fred anda bem desconfiado de que isso pode acabar sobrando para ele, até porque o Cruzeiro tem sido mestre em não cumprir promessas e acordos feitos. O Fred, por exemplo, tem mais de 4 milhões de reais a receber do Cruzeiro em relação a salários. Imagine então sobre essa multa dos 10 milhões de reais que virou caso para a justiça. E o mais curioso dessa história é que apesar de vários clubes brasileiros procurarem centroavantes, procurarem camisas 9 para 2020, o nome do Fred não foi ligado a nenhum outro time que não o Fluminense. Para fechar o vídeo, quero falar sobre Orejuela, que nessa segunda-feira terá 50% de seus direitos econômicos comprados pelo Cruzeiro. A operação vai custar 1,5 milhão de euros ou 6.800.000 reais. Aí você pode estar se perguntando de onde vai vir esse dinheiro diante da dificuldade financeira do clube. O Pedro Lourenço,
que é dono de uma rede de supermercados em Belo Horizonte, é quem vai depositar grana para que o jogador seja contratado. E essa é uma forma que o Cruzeiro encontrou de fazer um investimento em alguém que pode render mais dinheiro a médio e longo prazo. O Orejuela tem 23 anos de idade e, na avaliação da atual diretoria do Cruzeiro, vale bem mais do que esse 1,5 milhão de euros. Ou seja, o Pedro Lourenço empresta a grana agora e mais pra frente o Cruzeiro imagina que ele pode valer 4, 5, talvez até 6 milhões de euros. Dá pra cravar que o Orejuela não fica em 2020 pro Cruzeiro. Primeiro porque o Cruzeiro entende que ele ficaria escondido disputando a Série B, depois porque existem propostas boas pelo empréstimo, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. De acordo com uma pessoa envolvida nas negociações, o futuro do lateral direito passa ou pelo Palmeiras ou pelo Flamengo, obviamente, se acertando com o Cruzeiro em relação ao empréstimo de uma temporada. O Orejuela ganha R$150 mil por mês e depois de ser comprado pelo Cruzeiro, vai passar a ter um salário de R$320 mil mensais, que será assumido pelo clube que ficar com ele por empréstimo ao longo de 2020. Dá para dizer que o Flamengo leva um ligeiro favoritismo pela capacidade financeira, mas joga a favor do Palmeiras o fato de a concorrência ser um pouco menor. Se ele for para o Palmeiras, ele vai disputar a posição com o Marcos Rocha. É possível que o Mike seja negociado. Já no Flamengo, certamente ele não será titular, até porque o dono da posição é o Rafinha, jogador de extrema identificação com o clube, que já passou por seleção brasileira, jogou por muito tempo no futebol alemão, entre outras coisas. Dá para dizer que o Flamengo, o Palmeiras e até o Atlético Mineiro procuraram o Ajax para tentar fazer um acordo sem a participação do Cruzeiro. A ideia desses três clubes era adquirir o Orejuela em definitivo, mas no contrato de empréstimo assinado lá atrás entre o Cruzeiro e o Ajax, foi dada a prioridade ao Cruzeiro de compra do jogador até o dia 31 de dezembro, ou seja, confirmando-se o depósito desses 6 milhões e 800 mil. Com a grana do Pedro Lourenço, o Cruzeiro passa a ser dono de 50% dos direitos econômicos do lateral. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, e use o espaço para comentários para deixar sugestão, opinião, pergunta, dúvida, seja lá o que for, beleza? A gente se vê numa próxima, até!